Como resolver uma equação do segundo grau? Neste vídeo a gente vai mostrar 3 formas de resolver equações do segundo grau. Primeiramente, vamos fazer uma análise das equações relativas às constantes B e C. Quando a gente faz uma análise desse tipo, a gente vai perceber que existem 2 formas de equação. A equação dita incompleta e a equação dita completa. As incompletas são aquelas que faltam o termo B ou faltam o termo C. As completas, elas têm todos os termos. E as completas resolveremos pelo método chamado método de Bhaskara. Interessante notar que as incompletas nós não utilizaremos o método de Bhaskara. Contudo, ele pode ser utilizado. O procedimento é um pouco desnecessário, pois é possível resolver as equações de forma incompleta por métodos tradicionais. Vejamos. Começaremos com a equação incompleta, aquela que tem a ausência do termo B. São equações do tipo ax² mais c igual a zero. Para solucionar uma equação desse tipo, nós temos que perceber, se resolvermos de forma algébrica ax² mais c igual a zero, teremos direto, veja, porque nós falamos que seria da forma tradicional. É uma equação, vou resolver como uma equação do primeiro grau. Ax² será igual a menos c, x² será menos c dividido por a, passou a dividindo, x será, tirando a raiz quadrada dos dois lados, teremos que x será mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Contudo, observa que menos c sobre a mostra-se o seguinte: se nós tivermos na expressão a positivo e c positivo, como resultado nós teremos que x não pertence aos reais, ou seja, não há solução. A negativo e c negativo, também teremos que x não tem solução real, né? Ou seja, não é possível solucionar, pois nós teremos nestes 2 casos uma raiz quadrada de número negativo. Então, quando resolvemos desse tipo, percebemos que só é possível solucionar a expressão se A for positivo e C negativo, ou A negativo e C positivo. Então, esses 2 casos, existe um x real, no caso, 2x real, né? X igual a mais ou menos, são raízes opostas. Vejamos um exemplo. 2x² menos 8 igual a zero. Teremos na solução dessa expressão 2x² será igual a 8, x² será igual a 8 dividido por 2, x² será igual a 4, daí teremos será igual a mais ou menos raiz de 4. Com isso, x igual a mais ou menos 2. Então, nós temos 2 soluções iguais e opostas. Essa é a forma de se resolver o problema da equação de segundo grau incompleta quando não temos o termo B. Equação incompleta com ausência do termo C. Seria uma equação do tipo ax² mais bx igual a zero. Se fôssemos resolver de forma algébrica, teremos ax² mais bx igual a zero. Faremos da mesma maneira que uma equação de grau 1. Vamos observar que nós temos a variável x nos 2 monômios. Daí colocaremos x em evidência. X que multiplica a vezes x mais b igual a zero. Temos aqui que o produto de 2 números x e ax mais b igual a zero. Então, se o produto é zero, teremos 2 possibilidades. X igual a zero, a primeira solução, e ax mais b igual a zero. Da primeira solução, já temos aqui como raiz x igual a zero. A segunda solução, teremos, vou passar aqui para o lado, ax mais b igual a zero, ax igual a, passa para o outro lado, menos b, x será menos b dividido por a. Então, observe que nós temos a outra raiz. Então, quando nós temos a ausência do termo c, nós temos que uma das raízes é zero e a outra é menos b sobre a. Vamos a um exemplo. 3x² menos 9x igual a zero. Observe que nós temos aqui x nos dois. Então, falta o termo c. Teremos
colocando o x em evidência, x que multiplica 3x menos 9 igual a zero. Da mesma maneira que fizemos anteriormente, x igual a zero é a primeira raiz e a outra 3x menos 9 igual a zero. Então, teremos aqui a primeira solução, x igual a zero, ou a outra solução, 3x menos 9 igual a zero. Então, teremos 3x igual, pega o menos 9 aqui para o outro lado, mais 9. X igual a 9, multiplica 3 vezes x, divide por 3. 9 por 3, x igual a 3. Então, nós temos duas soluções para esta expressão, cujo termo C falta na equação. Ou x igual a 0, ou x igual a 3. Uma das duas possibilidades vai zerar a equação. E por último, a equação completa utilizando o método de Bhaskara. Observa que a equação completa é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Numa solução como essa expressão, nós deveríamos utilizar a seguinte situação. Temos que ax² mais bx mais c igual a zero. Se fôssemos resolver de forma algébrica, teríamos, colocando aqui em evidência, teríamos x² mais b sobre a x mais c sobre a igual a zero. Daqui teríamos, nessa expressão, teríamos apenas que x² mais b sobre a x mais c sobre a será igual a zero, uma vez que nós temos uma igualdade. Podemos reescrever isto aqui por observe, como um binômio. Então, nós temos um trinômio que escreveremos com o binômio x mais b sobre a ao quadrado. Acontece que esse binômio é uma parte deste cara aqui, b sobre 2a. Então, é uma parte desse. Então, para completar isto aqui, nós teremos que no desenvolvimento disso, nós teremos x² mais bax mais isto aqui ao quadrado. Então, precisamos retirar esse pedaço. B ao quadrado sobre 4a ao quadrado, mais c sobre a. Então, nós teríamos essa solução, e com isso teremos o binômio x mais b sobre 2a ao quadrado. Como isso aqui é igual a zero, teríamos simplesmente igual a b ao quadrado menos sobre 4a ao quadrado, menos c sobre a. Assim, resolvendo a segunda expressão, teremos x mais b sobre 2a ao quadrado, igual, tirando o MC, 4a ao quadrado, por 4a vai dar b ao quadrado, menos 4a ao quadrado por a vai dar 4a vezes c. Então, daqui, nós temos, tirando a raiz quadrada dos dois lados, teremos x mais b sobre 2a igual a mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4a vezes c sobre 2a. E aí teremos, então, que o x será menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa seria a solução da equação de forma algébrica. Contudo, isto aqui é transformado simplesmente no método de Bhaskara, dizendo-se que delta é b ao quadrado menos 4ac, chamado de discriminante. E o x será menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, com isso, nós temos essas duas particularidades. Separa-se o delta simplesmente pelo fato de chamá-lo discriminante, é que ele vai ter três possibilidades. Primeiro, delta é igual a zero. Nesse caso, nós teremos raízes iguais. Apenas um valor para as duas raízes. Delta maior que zero. Teremos duas raízes diferentes. E delta menor que zero. Teremos nenhuma raiz. Aqui nós teremos a zero raízes. Ou seja, sendo delta menor que zero, não temos x real. Ou seja, x não pertence a R. Aqui nós temos duas raízes e aqui nós temos apenas uma raiz. Então, por isso que é chamado de discriminante. Na prática, se utiliza essa expressão.
delta e depois o x. Vamos a um exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Utilizando o método de Bhaskara, teremos que nessa expressão temos o a vale 1, está aqui acompanhando o x ao quadrado, o b vale menos 5 e o c vale 6. Então teremos que delta será menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Dessa forma, teremos delta 25, 5 ao quadrado, menos 24. 25 menos 24, teremos um delta, por fim, igual a 1. A expressão de x nos dará menos b. Como b é menos 5, o contrário de menos 5 é 5, mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta é raiz de 1. Né? Vamos colocar aqui raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, teremos duas possibilidades. Chamar aqui x1 igual a 5 mais 1 dividido por 2 vezes 1, 2. 5 mais 1 será 6 por 2, isso será como raiz 3. x2 teremos 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4 por 2, 2. Então, portanto, raiz 2. Dessa maneira, teremos duas raízes diferentes, pois delta é maior que zero. Outro exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Observe que neste caso teremos a igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 4. Utilizando a expressão do delta, teremos b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Daí, delta será 16, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16, delta igual a zero. Daí, claro, teremos duas raízes iguais. Como x é menos b, o contrário de b, 4, mais ou menos raiz de zero, sobre 2 vezes o a, que é 1. Veja como é raiz de zero, x1 será 4 por 2, isso vai dar 2. x2 também será 4 por 2. Por uma vez que é mais 0 e menos 0, não vai interferir. Então, nós dizemos que são duas raízes iguais. Tá? E, por último caso, nós teremos aqui, por exemplo, 3x ao quadrado mais 2x mais 5 igual a 0. Dessa maneira, teremos a igual a 3, b igual a 2 e c igual a 5. Vamos verificar aqui o nosso delta. Delta é b ao quadrado será 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 5. Observando a expressão de delta, 2 ao quadrado, 4 menos 4 vezes 3, 12 menos 60, menos 5. 4 vezes 3 menos 12 vezes 5, 60. Não dará 64, 4 menos 60 será menos 56. Observe que neste caso, delta é negativo, logo x não será real, ou seja, não há raízes. Não há raízes reais. Desta forma, encerramos as maneiras de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau.